Qual a origem dos mitos? Eu vou estar sempre falando aqui com a minha referência nos mitos gregos. Os mitos têm origem numa tradição oral. Em histórias cuja origem se perde nas brumas dos tempos, em illo tempore, como falaria Mircea Eliade, e essas narrativas eram passadas de geração para geração através de uma tradição oral. O que acontece é que no século VIII a.C., na Grécia, nós vamos ter o aparecimento da escrita e com ela o primeiro gênero literário da Grécia Antiga, que é a epopeia, com autores super conhecidos como Homero, a Ilíada e a Odisseia, Hesíodo, a Teogonia, os Trabalhos e os Dias. E aí nós podemos dizer que, no que diz respeito à Grécia, além de uma tradição oral, a nossa fonte para essas narrativas míticas está completamente associada à literatura grega, nos seus diferentes gêneros, em suas diferentes épocas. Então, por exemplo, nós temos como primeiro gênero literário a épica, depois nós temos a lírica, aí o teatro nasce no século V, com as tragédias, as comédias, o drama satírico. Todas essas fontes e muitas outras, já de uma antiguidade um pouco tardia, são as fontes usadas para uma pessoa que de repente vai escrever livro, a mitologia grega. Ele vai ter que necessariamente percorrer essas fontes literárias antigas. Só que o mito, se você quiser realmente compreender um tema mítico, as fontes não são apenas literárias, são fontes iconográficas, são fontes nas obras de artes, como aquele determinado mito é representado na escultura, na pintura, mas de modo geral, podemos focalizar essa tradição dentro da literatura grega para as narrativas míticas. O mito tem duas partes constitutivas. Uma parte, enquanto narrativa, associa o mito àquele momento específico em que aquela narrativa foi tecida, seja a época, o local. Isso é a parte constitutiva do mito relacionada às realidades comunicativas daquela narrativa e, portanto, vai ter uma especificidade própria da época em que aquela narrativa surgiu. E a outra parte, que eu julgo assim bastante importante, é o seu núcleo arquetípico. É justamente por ter uma parte arquetípica que essa narrativa se perpetua. É por ter esse núcleo arquetípico que ainda hoje essas histórias nos seduzem. Eu posso contar para públicos diferentes a causa da Guerra de Troia, que mais para frente falaremos sobre isso. E isso sempre vai encantar, isso sempre vai chamar a atenção. Por quê? Porque ali tem uma linguagem simbólica e faz parte de um núcleo arquetípico. O que é esse núcleo arquetípico? O que são arquétipos? Eu tenho que entrar um pouquinho do Jung, que foi um psiquiatra suíço, foi discípulo de Freud, depois rompeu, e ele lança a seguinte ideia, que da mesma forma que todos os seres humanos, por mais diferentes que sejam, possuem uma estrutura anatômica, fisiológica comum, também possuem um substrato psíquico comum. E a esse substrato psíquico comum, Jung chamou de inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo que é formado por temas, aos quais ele deu o nome de arquétipos. Arquétipo é uma palavra ultragrega, é formada de arqué, que significa princípio, fundamento, entre outros significados, e tipos, de onde vem a nossa palavra tipografia, que significa marca, impressão. Então, uma tradução possível para arquétipo, etimológica, seria impressões primeiras, impressões fundamentais.